Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas. Como é que vocês estão? Belezinha? Bora para um videozinho aqui, resposta. E talvez eu espero ajudar muito mais gente com esse vídeo que eu vou fazer e com as dicas que eu vou passar, tá bom? Então vamos lá. O Vicente ele aqui está me perguntando, ele tem mais de 20 anos de programação, de programador, né? Ele não entende muito de machine learning, de inteligência artificial e como é que ele poderia fazer isso, como é que ele poderia entrar na área, né? Ele quer entrar na parte financeira, começar a parte de predição, probabilidade, etc. e tal. Então, assim, então vamos pelo começo, né? Como você já tem uma certa experiência na questão de programação, né? Então eu acho que você migrar para uma linguagem mais focada em machine learning, mais focada em deep learning e afins, não vai ter tanta dificuldade, então, por exemplo, de você passar para um Java, para um Python, para um R e assim por diante. Tá? Então, eu acho que as duas linguagens principais em cima disso é R e Python. Tá? R é mais para uma... Eu acho que ele, pelo menos ao meu ver, tá? Isso é opinião minha, eu posso estar muitíssimo enganado. O R ele é muito mais para uma análise realmente financeira, uma análise estatística, para você poder ter exatamente aquilo. É mais para quem trabalha na parte financeira mesmo, vamos dizer assim, né? Já o Python ele já consegue ter um pouco mais de flexibilidade para você ter uma interface gráfica, para você poder migrar para alguma outra coisa. Tipo, eu digo uma outra coisa, putz, para um web, para uma interface gráfica melhor, para você desenvolver um determinado sistema. Existem outras ferramentas que você consegue integrar junto com Python, você também consegue com R, mas ao meu ver eu acho o Python um pouco mais flexível para você poder fazer outras coisas, já que você já tem experiência na área de desenvolvimento, talvez com o Python você consiga desenvolver uma interface, desenvolver um sistema um pouco mais, vamos dizer assim, iterativo do que com o R. Tá? Eu acho o R mais travado e muito focado realmente na parte de análise estatística, análise financeira e afins. Não é que um seja ruim e o outro seja bom. São ferramentas diferentes, né? Então é como, por exemplo, uma pá e uma furadeira. Qual que é melhor? Depende. Você vai furar a parede ou você vai escavar o chão, né? Então, assim por diante, tá bom? Então vamos lá. Então, caso você queira aprender Python, banco de dados, etc., eu acho você, desculpa, Vicente, você acha meio difícil porque você já tem experiência, mas caso seja outra pessoa esteja vendo, meu canal tem bastante coisa. Tá? Então, tem banco de dados do mais básico ao mais avançado, né? SQL Server, mas tudo bem. Né? Tem estatística pra caramba, principalmente os vídeos novos de estatística que tenho de Java pra caramba, tá? Eu tenho pré-cálculo, inclusive, né? Então, eu tenho bastante vídeo aqui, tá? Então, pelo menos essa parte de matemática dá para dar uma bela ajuda, pelo menos aqui no meu canal. Caso você ainda não tenha tanto o Vicente, ou seja lá quem for estiver assistindo, você não tenha muito conhecimento em inglês, né? Eu aconselho muito vocês a aprenderem inglês, mesmo que seja o nível básico, mesmo que seja só o nível ao escutar e escrever um pouquinho, tá? Escutar e ler, para ser mais exato, tá bom? Eu aconselho vocês, o Duolingo é uma ferramenta legal, é uma ferramenta de graça, uma ferramenta grátis. Caso você queira pagar, você consegue, você não fica vendo anúncio, né? Mas aqui o Duolingo é muito legal. Veja que eu estou vindo da esquerda para a direita, é dos lascados, né? Do fudido, você não tem dinheiro, né? Gastar menos possível somente em internet, até o, putz, eu tenho uma grana, então eu posso gastar com isso. Tá? Então vamos da esquerda para a direita, que é o mais barato, vamos dizer assim. Duolingo eu acho uma ferramenta muito legal, eu já usei bastante. Eu estudo, quando dá ainda, eu estudo no Duolingo, né? Então eu acho uma ferramenta muito boa. Aí você pode estar me perguntando, Zuro, por que você não fala de algum outro canal brasileiro, por exemplo? Porque eu não acompanho outros canais brasileiros em questão de programação. Não é porque eu não gosto, não estou desmerecendo ninguém, com toda a certeza do mundo existem muitos canais que ensinam coisas inclusive muito melhores do que eu. Mas é porque eu não sigo, porque eu já estou tão acostumado a livros e ferramentas estrangeiras que eu estou seguindo elas. Tá? É como o meu gerente diz, não se ensina truque novo para cachorro velho. Eu já estou acostumado com outras ferramentas, então eu sigo elas, tá? Não estou desmerecendo ninguém. Existe muita gente boa, muita gente, inclusive, melhor do que eu, muito melhor do que eu, né? Se vocês, inclusive, conhecerem, podem comentar, deixar aqui nos comentários para quem quiser ver.
tá? Mas eu não cito porque eu não sigo. Não estou desmerecendo ninguém, não tem juízo de valor. Eu só não sigo, tá bom? Então, um outro site muito bom, mas, meu, esse é minha inspiração, é o Khan Academy. Tem em português, tá? Eu sigo em inglês porque, meu, tipo, eu sigo o Salman Khan desde a época que ele ficava fazendo vídeo para sobrinha dele e era, tipo, pouquíssimos vídeos que ele tinha no YouTube, tá? Então, caso vocês queiram, meu, aprender estatística, toda a parte de matemática, aqui é um ótimo site. Tem em português também, inclusive até o Wendel Bezerra. Para quem não sabe quem é o Wendel Bezerra, ele é o dublador do Goku. Vários vídeos ele está dublando, ele está falando sobre os vídeos, tá? Então é engraçado até você ver o Goku ensinando, sei lá, regressão linear, por exemplo. Né? Então vocês conseguem fazer aqui muitas coisas, vocês conseguem aprender muito da base matemática aqui no Khan Academy. E por que eu estou falando muito sobre base matemática? Veja que até agora eu nem falei sobre programação. Porque eu garanto para vocês, base matemática, quando vocês estão aprendendo machine learning, quando vocês estão aprendendo principalmente essa parte estatística da coisa, é muito importante. Tá bom, existe muita gente que trabalha com machine learning, que trabalha com deep learning, que trabalha com até mesmo aquela... Eu esqueci o do nome, estou com um pouco de sono, então estou meio ruim para falar. Quando você tem uma parte de machine learning que é um pouco mais avançada, que ele se retroalimenta, meu, tem muita gente que faz isso e não tem muita ideia de estatística. Fato. Mas eu estou passando aqui para vocês serem bons também nessa parte, tá? Então, uma coisa que eu digo para vocês e uma coisa que eu estou penando muito, tá? Inclusive eu estou fazendo muitos vídeos sobre isso, que é para não penar mais. Coisas que é muitíssimo importante, eu acho que para vocês entenderem, meu, questão numérica. A importância de você saber representar números de formas diferentes. Quando eu tenho aqui 3 mais 1 é igual a 4, não é para vocês simplesmente somente verem o resultado. É para vocês verem que ambos os lados eles têm representações diferentes. Então, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas, por exemplo, putz, 9 é a mesma coisa, quer dizer, ao contrário. Raiz de 9 é a mesma coisa que 3. Né? Então, por exemplo, quando você estiver fazendo sobre normalização, por exemplo, como é que eu posso pegar um número, normalizar ele com um log de base 10, por exemplo, ou um log de base 2? Putz, o que é um logaritmo? O que é uma raiz? O que é uma normalização? Né? Então, quando eu estou dizendo isso, então eu estou falando sobre pré-cálculo. Falando sobre pré-cálculo, que aqui você vai estar ensinando, você vai estar entendendo toda a parte matemática da coisa, tanto a parte de funções, quanto a parte, quando a gente está falando sobre a parte geométrica, putz, para que serve um seno, um cosseno, o que é uma função quadrática, o que é uma... Qual que é a diferença de um número que é elevado a um número par ou um número ímpar, né? Então, putz, eu sei que, por exemplo, a raiz de 2 de alguma coisa é a mesma coisa que eu pegar x e elevar sobre o inverso de 2, por exemplo. Né? Então, estamos falando aqui sobre representações diferentes, estamos tratando sobre funções senoidais, né? Funções que se repetem a própria forma. Então, tudo isso aqui vai entrar na parte de pré-cálculo. Quando você estiver entrando na parte de cálculo, aí você vai estar entrando na... Tanto que cálculo, inclusive, eu ainda nem sei muito. Né? Então, você vai estar entrando na parte de derivadas e limites e afins. Eu acho que, não estou dizendo para você ser mestre nessas matérias, mas pelo menos você ter um pouco de noção sobre isso. E uma coisa também que é muitíssimo importante vocês terem noção, pelo menos a base de noção, eu acho que só com a base disso vocês já conseguem se virar muito bem, é um pouco de estatística. Principalmente a parte, como você está falando sobre predição, eu acho que o básico do básico você saber medidas de tendência central, então nós estamos falando sobre média. Seja, por exemplo, você já sabendo média, putz, você sabendo que é uma média geométrica, você já sabendo que é uma média harmônica, por exemplo, como que usa uma, como que usa outra.
Aí você já sabendo o que é uma moda, o que é uma mediana, o que é um desvio padrão, o que é um desvio padrão, o que é uma variância, né? Você já sabendo sobre isso, você já sabendo sobre tipos de distribuição, uma distribuição normal, você já sabendo, por exemplo, sobre teste de hipótese, por exemplo, né? O valor P, teste T. Eu acho que isso daqui, você já tendo essa base, você já consegue trabalhar um pouco mais na questão de modelagem. Mas por que você tem que entender essa parte? Porque quando você estiver montando o bendito do modelo, é muito importante você saber se aquele modelo é bom ou não. Não só com os dados que o programa, o Python, o R, seja lá o que for, ele te retornar, mas você tem que saber quais são aqueles números que estão te retornando, ou pelo menos você tem um feeling sobre isso, ou pelo menos ter uma base sobre isso, né? Então, só para finalizar pelo menos essa parte, porque nós temos 3 habilidades, né, básicas, principalmente quando nós estamos falando sobre machine learning, estamos falando sobre data science, etc., que é a habilidade do negócio, é a habilidade de programação, né? Então nós estamos tratando sobre todas as ferramentas de programação e nós estamos tratando sobre a parte matemática disso. Isso daqui dificilmente você aprende em livro, porque isso daqui vai depender muito do lugar ao qual você está trabalhando. Já isso daqui, que é a linguagem de programação, isso daqui matemática, cara, você consegue muito bem pela internet. Beleza? Espero que pelo menos essa parte aqui tenha ficado clara para você e para vocês que estão assistindo, sejam meninos, sejam meninas, sejam entre eles, tá bom? Então agora quando nós estamos falando sobre isso, se você já quiser gastar um pouco mais de grana, principalmente aqui, putz, para aprender estatística, etc, cara, eu não entendo bosta nenhuma de estatística, eu não sei absolutamente nada, mas eu tenho uma graninha para gastar, pega esse livrinho aqui, Estatística para Leigos. Você está me chamando de burro, Bruno? Nem um pouco. Eu, quando eu comecei, olhei e falei assim, eu quero começar a estudar um pouco de estatística. Eu comecei por esse livro. E esse livro é muito bom. Se você não entende bosta nenhuma de estatística, você entende pouquíssimo de estatística, começa por esse livro. Ele tem uma linguagem clara, ele tem uma linguagem super simples, exemplos super simples. Lógico, isso não vai te transformar num estatístico, mas, meu, aqui vai desde o básico, que é uma contagem, você saber intervalos, ranges, etc., ele vai até regressão linear. Tá? Então, este livro aqui é muito bom, tá bom? Caso você queira mais para frente gastar uma grana, né, e pegar aquele mesmo conteúdo do Estatística para Leigos, mas só que de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, matemática, uma forma um pouco mais prática, um pouco mais aplicada, né, você tem esse livro aqui que é o Estatística Aplicada, que inclusive é um dos livros, quando eu comprei mais barato, tá? Inclusive é um dos livros que eu uso como base dos vídeos de estatística, tá? É o livro base dos meus vídeos de estatística, ok? Então, esse é um livro muito bom para vocês comprarem. Uma dica que eu dou, caso vocês vejam aqui a versão Kindle e apareça aqui embaixo a versão réplica, meu, não compra. É tipo você pagar 100 e poucos conto num PDF, tá? Então, ó, print réplica, não comprem. É literalmente você pegar um PDF e colocar no Kindle. E para você ler no celular é uma bosta, tá? Então, dica que eu dou, não faça isso, tá? Então, assim, caso você não tenha muita ideia sobre cálculo, meu, faz muito tempo que você já não tá na... Você já saiu da escola, né? E eu não tô... Galera, quando eu tô falando isso, eu não tô chamando aqui ninguém de burro, tá? A vida é foda, a vida leva a gente a deixar de estudar determinadas coisas, porque a gente precisa estudar outras, né? Então, eu tô partindo aqui do pressuposto que, meu, eu preciso começar de algum lugar, tá? Se você não tá vindo do Salman Khan, do Khan Academy, e você que nem eu, que gosta de estudar através de livros, este livro aqui é muito bom. Pré-cálculo, uma preparação para o cálculo, tá? Eu tenho este livro aqui também, é o livro que eu estou usando como base dos vídeos de pré-cálculo. Se eu falei vídeo, desculpa, o livro, né? E este livro aqui é muito bom. Ele é um pouco difícil, tá? Então, se você não tem a mínima noção de números nem nada do tipo, ele te puxa desde lá de baixo, mas, né, se você não tem nada, vai exigir um pouco de força de vontade. Depois que você lê o pré-cálculo, eu aconselho vocês a começarem a parte de cálculo. O livro do Guido Rizzi é muito bom,
né, o curso de cálculo. Eu ainda estou estudando um pouco de pré-cálculo para poder pular para ele, mas pelo menos no volume 1 eu acho que você já tem um conteúdo suficiente para você poder entender a parte de... Você vai se dar muito bem, pelo menos em termos, né, pelo menos em questão de conhecimento básico, para você entender modelos mais complexos de machine learning, tá bom? Eu apanhei muito, principalmente na parte de aprendizado do algoritmo, porque eu não tinha esses conhecimentos, tá? Eu ainda não tenho eles direito, mas eu garanto para vocês que, só de você saber a base, um básico disso já ajuda bastante. Dizem que o livro muito bom também é esse daqui, do James Stewart. Eu não tenho este livro, tá? Mas podem ver que até ele tem uma qualificação melhor que a do Guidorizi, tá? Do Guidorizi eu tenho aqui em casa. Já a partir do momento que você já tem um determinado conhecimento, você já tem uma certa ideia, principalmente em questão de números, principalmente numa questão de modelos, né? Você sabe, por exemplo, modelos de teste, números de teste, cálculos de teste de determinados modelos, né? Então eu aconselho você já começar a ler este daqui, o Forecasting Principles and Practice, que é para você poder ter análise de análise temporal, né? Então, para você poder saber fazer forecasting, você poder fazer não previsões, é que eu esqueci a mente da palavra em português. Espera aí, predição, né? Em cima de análise temporal. Tá? Então você vai ter um certo espaçamento de tempo, você consegue fazer predições, projeções e afins, e isso aqui em linguagem R. Tá? Então é algo bem legal para vocês. Caso vocês já queiram começar a trabalhar e você já tem uma graninha ou vocês tenham um tempo para você poder ver esses vídeos aqui, esse certificado profissional de ciência de dados da IBM, que é inclusive o que eu estou fazendo, também é muito legal. Tá? Ele vai desde o básico, ensinando também a parte de data science, etc. Né? E aqui ele também ensina um pouco sobre machine learning, pelo menos o básico disso daqui. Eu acho também algo bem legal, eu acho bem válido para vocês fazerem. Né? Ele aqui vai ensinar um pouco sobre modelagem, um pouco sobre machine learning e afins. Aqui nada de muitíssimo excepcional, tá? Mas ele te dá uma ideia sobre ferramentas, ele te dá uma ideia sobre a metodologia de ciência de dados, né? Eu acho aqui bem legal também. Caso vocês tenham uma graninha extra, né? Que esse daqui é o Packet, ele é um site muito bom, tá? Tem vários livros, todos em inglês. Tem vários livros aqui, principalmente sobre machine learning, e ele não custa caro. Que eu saiba, a assinatura dele são $10. Mas porra, né? O dólar tá caro, né? E o caramba 4, eu acho que nem isso, acho que não custa nem $10, acho que custa menos, inclusive. E com isso, você consegue fazer a assinatura e você tem acesso a todos os livros do site. Eu acho que o Packet é uma das coisas que eu uso também para poder estudar, tá? É um site que eu acho muitíssimo barato pelo conteúdo que ele fornece, né? Então, ó, por mês, $10 por mês. Mas poxa, tá quase 50 conto. Para você ter acesso a todo o site, pagando 50 conto por mês, vai chegar uma hora que você vai precisar começar a gastar grana. E esse site aqui, o Packet, ele é muito legal e tem muitíssimos livros, desde o básico de machine learning até coisa mais avançada, né, estatística, matemática para machine learning. Aqui é o point também. Caso você tenha grana e você queira livros um pouco mais especializados, né, você tem o Apres. Aqui, o Apres também ele é muito legal, mas, tipo, você paga uma anuidade, que eu lembro, você paga 99 euros, né? Então, aqui é um pouquinho mais caro, só que assim, a partir do momento que são $100, né? Então, você tá, pelo menos agora, tá uns R$ 480, você tem acesso a um ano, só que ao contrário do packet que você lê o bendito do livro, né, somente no site, você consegue baixar ele em PDF e a partir daí você pode ler em qualquer ferramenta, qualquer lugar, tá? Eu acho que o Apres também é uma baita de uma ferramenta, caso você já tenha uma grana a mais e você queira ler os livros, porque aí no Apres você consegue ter livros, inclusive, menos técnicos, livros mais sobre negócio, né? Negócio tanto de machine learning, implementação de machine learning, experiências
de pessoas que implementaram machine learning, modelos e afins, você consegue ver aqui no Apres, tá? Caso você tenha grana pra cacete, você queira pagar num conteúdo também muito bom, você tem a O'Reilly. O'Reilly é um baita site também, ao qual você consegue ter muitos livros, treinamentos, vídeos e etc. Tá? Se você quiser gastar grana, a O'Reilly para mim é top. Eu não gasto aqui na O'Reilly porque eu não tenho grana para gastar na O'Reilly. Tá? Mas se eu tivesse grana extra, eu gastaria na O'Reilly tranquilamente. Beleza? Então, assim, eu acho que um livro também que, se você fosse para ler, por exemplo, tem... Eu vou pegar aqui, calma aí rapidinho. Calma aí. Este daqui, caraca, calma aí, o teclado tá caindo, e este daqui, são 3 livros muito bons, calma aí, deixa eu botar o microfone de volta, né, são 3 livros muito bons, inclusive, aos quais vocês podem ler, né, e não são muito caros. Você tem aqui o Estatística do Charles Whelan. Estatística do Charles Whelan é um livro muito bom. Ele não é um livro ao qual você vai ver fórmulas matemáticas nele. É um livro de como que você pode pensar como que você pode pensar, né, usar a determinada técnica ou determinado cálculo, mas só que tem um pensamento em cima daquilo, tipo, como que eu uso isso? Por que uma estatística descritiva, né? O que é uma correlação, uma probabilidade, né? O que é uma inferência, o que é uma pesquisa, né? Então, um livro muito bom, o qual você pode ler para você ter uma ideia sobre isso. Caso você queira entender a parte de ciência de dados, você tem aqui esse livro também que é muito bom, o Data Science para Negócios, do Foster Provost e o Tom Fawcett é um livro também muito bom. E tem este daqui que eu também acho muito legal, que é o Storytelling da Cole Nussbaumer Knaflic. É um livro também muito bom, qual vocês podem ler. E, tipo, tem livro pra cacete ali atrás que eu já li, né? Eu acho que, pelo menos por enquanto, é isso, né? Eu espero que o vídeo... O vídeo acabou ficando longo, desculpa, mas é um vídeo que eu acho muito importante para vocês começarem nessa área, né? Tanto você, Vicente, quanto vocês que estão querendo aprender, né? Eu acho muito importante. É necessário aprender tudo isso? Não. Mas eu acho que uma base matemática forte é muito importante para vocês não baterem tanto cabeça na hora de vocês começarem a implementar o modelo de vocês. Tá? Então, se eu fosse para falar assim, putz, focar em alguma coisa, foca em pré-cálculo e começo de cálculo. Depois disso, para vocês poderem modelar, para vocês poderem programar, etc., vai ser mel na chupeta, vai ser facinho. Beleza? Tanto que eu hoje já aprendi um pouco mais sobre pré-cálculo, cálculo, estatística também, né? E afins, e eu consigo raciocinar, eu consigo fazer coisas de forma muito mais fácil. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham entendido. Desculpa pelo vídeo longo, tá? Mas eu me empolgo quando eu começo a falar. Espero que tenha te ajudado, Vicente. Espero que tenha ajudado as outras pessoas também que estão aqui assistindo. E é isso aí, meus amores. Beijos na bunda e até o próximo vídeo.